No último dia de agosto, Ana chegou ao campus da Universidade Autônoma de Lisboa, sentindo que havia atravessado um portal para um universo completamente diferente. As bandeiras de vários países dançavam ao vento, os edifícios modernos de vidro refletiam o sol poente, e ela estava ali, parada à entrada principal, com uma mala antiga e uma jaqueta que a mãe havia comprado na promoção do ano passado. Os estudantes passavam apressados, vestindo marcas caras, relógios de luxo brilhavam nos pulsos dos rapazes e os últimos modelos de telemóveis reluziam nas mãos. No estacionamento, carros importados chamavam a atenção, mas Ana queria estar ali por um motivo muito maior, escrever sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre tudo o que acontecia para além do seu pequeno vilarejo no interior do Alentejo, onde a maior emoção era a inauguração da mercearia local. Os pais de Ana venderam a carrinha para custear os primeiros 2 anos da sua licenciatura, e ela sentia a responsabilidade de não lhes desiludir. No dormitório, arrumou as poucas roupas nas prateleiras enquanto ouvia as colegas sussurrando conversas ao lado. Uma delas, Sofia, disse que no fim de semana ia a Coimbra visitar os pais. Ana tentou imaginar quanto custaria a viagem, mas admitiu mentalmente que não fazia ideia do preço do bilhete de comboio. As primeiras aulas confirmaram que Ana merecia estar ali. Quando o professor de inglês pediu para alguém traduzir um parágrafo complexo do Financial Times, ela levantou a mão rapidamente. As palavras saíram fluentes, com a entoação correta, e viu o professor acenar em aprovação. Muito bem, Ana, onde aprendeu inglês? Perguntou ele. Na escola e por conta própria, respondeu ela, com orgulho. Aprender línguas sempre lhe fora natural, e era por isso que tinha escolhido aquele curso. Depois da aula, uma rapariga de cabelos loiros compridos aproximou-se com um sorriso tão radiante que parecia iluminado por holofotes. Olá, sou a Beatriz, disse estendendo a mão. Falas inglês muito bem. Vamos ser amigas, aqui não deixamos os nossos para trás. Ana apertou-lhe a mão sentindo um leve cheiro a perfume. Ana, respondeu, sorrindo. És de onde? Perguntou Beatriz. Do Alentejo, respondeu Ana, e ouviu um pequeno sorriso sarcástico. Eu sou de Lisboa. O meu pai trabalha no ministério, a minha mãe num banco. Entendes, né? Ana só conseguiu concordar com a cabeça, sem entender muito bem. No intervalo, Beatriz estava no centro de um grupo de colegas, entre eles o Tiago, alto e com uma presença confiante. Ana, chamou Beatriz quando ela passava, mostra a tua jaqueta. É tão diferente. Ana hesitou. A voz dela não tinha maldade, mas algo apertou o seu peito. É só uma jaqueta comum, disse ela. Não digas isso. É gira. Onde compraste? Se não for segredo, claro. Ana disse o preço, ao que Beatriz abriu os olhos em exagero. Ah, sério? Uau! Achei que já não faziam coisas assim tão baratas. Os rapazes riram e Tiago cobriu a boca com a mão, mas os olhos brilhavam com divertimento. Ana afastou-se, tentando manter a calma, mas sentia as bochechas arder. À noite, a mãe telefonou. Como estás, filha? As aulas? Tudo bem, mãe. Os professores são bons, o programa é interessante e os colegas são simpáticos. Ana ouviu a mãe sorrir do outro lado da linha. Estamos tão orgulhosos de ti. O teu pai passou a tarde a contar aos vizinhos que a filha entrou na autônoma. Ana olhou para a janela do quarto. Lisboa brilhava com as luzes da cidade, e parecia que a vida real a esperava por ali, para além daquele vidro. Só tinha de a merecer. Nas semanas seguintes, Ana percebeu que o que aconteceu com a jaqueta não foi um acaso. Num seminário de jornalismo internacional, escreveu um ensaio sobre a cobertura de conflitos em diferentes países. O professor leu excertos sem dizer quem era a autora e perguntou quem tinha escrito. Fui eu, disse Ana. Excelente trabalho, Ana. Pensas como uma verdadeira jornalista. Sentiu as bochechas arder de orgulho, mas ao virar-se viu o rosto de Beatriz, com os olhos frios e os lábios finos de raiva. No corredor, ouviu comentários maldosos. Claro, os provincianos esforçam-se mais, têm que provar que merecem estar aqui, disse Ângela, outra da turma. Beatriz ria-se alto. No refeitório,
Um papel amassado caiu na sua mesa com a palavra aldeã escrita a lápis. Beatriz e as amigas riam-se a poucos metros, fingindo falar de outras coisas. Ana, vais à festa na sexta? Perguntou Beatriz. Que festa? O Tiago organiza uma festa num clube, entrada €200, mas vai ser top. Um DJ de Londres vem especialmente. Ana sentiu o coração apertar. Era tudo que os pais lhe davam para um mês. Não vou, respondeu. Pena, disse Beatriz, inclinando a cabeça com um sorriso cruel. Não há bilhetes para os pobres. Riram-se, e Ana levantou-se com as pernas a tremer, levando o tabuleiro até a saída. À noite, ouviu as colegas a cochichar no corredor. Ela só tem 3 conjuntos de roupa interior e as meias já têm meses de uso. Ana deitou-se, enterrando o rosto na almofada, tentando respirar em silêncio. No dia seguinte, tentou confrontar Beatriz. Por que fazes isto? É divertido. Para não pensares que és estrela. Ana percebeu que não ia parar. Beatriz gostava do poder que tinha. Naquele novembro, Ana decidiu dedicar-se a 100% aos estudos. Falava com mais confiança, respondia as perguntas mais difíceis e o seu artigo sobre a vida no dormitório foi o mais lido do jornal universitário no mês. Beatriz observava com o mesmo olhar frio de quem examina um inseto no microscópio. Num dia, na aula do reitor, ele perguntou a Beatriz sobre a política soviética em África. Ela respondeu com generalidades vazias. Quando o reitor pediu uma resposta melhor, Ana respondeu com detalhes precisos e domínio do tema. O silêncio caiu na sala. O reitor sorriu e elogiou Ana. Beatriz olhou para ela como se pudesse matá-la com o olhar. No evento social da faculdade, Ana vestiu o seu único vestido bonito, azul escuro com mangas compridas, comprado pela mãe para o baile de finalistas. Enquanto os convidados se preparavam, Beatriz tropeçou propositadamente e derramou vinho tinto no vestido de Ana, espalhando manchas escuras pelo tecido. Ai, que pena! O teu único vestido bonito! Disse Beatriz alto, fazendo toda a sala olhar para Ana. Ana manteve a calma, segurando uma toalha para disfarçar as manchas. Depois do evento, um jornalista convidado falou com Ana, elogiando a sua postura e aconselhando-a a responder à hostilidade com trabalho duro e persistência. Talento sem esforço não chega a lado nenhum, disse ele. Ana candidatou-se à editora do jornal universitário, não ganhou, mas ficou como editora de seção, escrevendo sobre estudantes de todo o país e suas dificuldades. A sua reputação crescia, e mesmo que Beatriz e os amigos zombassem, outros estudantes e professores a cumprimentavam com respeito. No dia 26 de dezembro, o reitor anunciou uma palestra especial do professor chinês Wang Yagao, que iria falar sobre jornalismo internacional. Ana chegou cedo e viu Beatriz e o grupo agabarem-se das viagens de férias, Suíça, Tailândia, com vozes altas e risos forçados. O professor Wang era um homem baixo, com um fato gasto, mas falava inglês com clareza e paixão. Explicou como o jornalismo pode ser uma ponte entre culturas, alertando contra visões superficiais e preconceitos. Depois, perguntou sobre o Ano Novo Chinês. Ninguém respondeu, mas Ana levantou a mão e falou algumas palavras em chinês, surpreendendo a sala. Explicou tradições e costumes com fluência, impressionando o professor. No final, ele ofereceu-lhe um estágio de 3 semanas na Universidade de Pequim, com tudo pago, para aprofundar o chinês e o jornalismo. Ana aceitou sem hesitar, sentindo o coração bater forte. Quando voltou, encontrou Beatriz e os amigos no corredor, a gozar com ela por ser da província. Convidaram-na para uma festa no restaurante no 55º andar de um arranha-céus, com entrada cara e música boa. Ana rejeitou com calma. No sábado, vestiu um vestido preto novo e foi com 3 amigos de famílias modestas. No restaurante, viu Beatriz em vestido dourado, que ficou furiosa ao descobrir que Ana estava ali com uma credencial VIP. A segurança tentou impedi-la, mas uma responsável pediu desculpa e a conduziu ao salão VIP, onde Ana sentou-se com os amigos. Orgulhosa. Revelou-lhes que o estágio na China tinha resultado num contrato que cobria a sua formação e garantia um emprego no seu escritório em Lisboa. Comprou o vestido com a primeira verba paga. A sala encheu-se de admiração e silêncio. Ana olhou para a cidade iluminada e disse,
há um ano, só sonhava acabar o curso e arranjar um emprego numa qualquer redação regional. Agora, o mundo está à minha espera. Enquanto a festa continuava, Ana sabia que a verdadeira batalha estava apenas a começar, e que o próximo desafio viria de onde menos esperava. Nas semanas que se seguiram à festa no 55º andar, Ana sentiu uma mistura de triunfo e inquietação. A sua reputação crescia a olhos vistos na universidade, mas, com ela, também aumentava a sombra que Beatriz e a sua turma lançavam sobre si. As provocações tornaram-se mais subtis, como agulhas invisíveis, e Ana sabia que, por trás daquele sorriso irônico da rival, havia um plano a ser urdido. Num dia cinzento de dezembro, ao entrar na biblioteca do campus, Ana reparou numa figura que não esperava ver ali. Beatriz estava sentada a uma mesa, sozinha, com um olhar distante e uma expressão cansada. Parecia diferente, menos segura, quase vulnerável. Ana hesitou, mas decidiu aproximar-se. Beatriz? Chamou baixinho, tentando controlar o nervosismo. A rapariga ergueu os olhos, surpresa, e um sorriso breve e desconcertante apareceu nos seus lábios. Ana. O que fazes aqui? Perguntou. Vim estudar. E tu? Ana sentou-se na cadeira ao lado, decidida a quebrar o gelo. O mesmo, respondeu Beatriz, mexendo no cabelo loiro com um gesto nervoso. Sabe, às vezes até me canso de toda esta competição. Parece que estamos num daqueles reality shows, onde só uma pode ganhar. Ana sorriu, sentindo uma pontada de compreensão. Talvez houvesse mais por trás daquela fachada de arrogância. Já pensaste que podemos tentar outra coisa? Disse ela, baixando a voz. Em vez de nos destruirmos, podíamos juntar forças. Beatriz olhou para Ana com um brilho nos olhos que Ana não esperava, e se não fosse uma loucura, antes que Ana pudesse responder, o silêncio foi interrompido por um som estranho vindo do corredor. Ambas olharam para a porta da biblioteca, onde um envelope branco foi deslizado para dentro, pousado cuidadosamente sobre a mesa. Ana pegou-o com mãos ligeiramente trêmulas e abriu-o. Dentro, um bilhete curto mas enigmático dizia: nem tudo é o que parece. Cuidado com quem confias. Lisboa guarda segredos que podem mudar tudo. Beatriz franziu o sobrolho. Isso é assustador. Ana sentiu o coração acelerar. Quem será que nos quer avisar? Mal disse isto, um riso baixo ecoou na biblioteca. As luzes tremeluziram por um momento, e as portas fecharam-se com um estrondo, deixando as duas raparigas sozinhas, rodeadas por sombras que pareciam ganhar vida. Ana olhou para Beatriz, que pela primeira vez não tinha uma resposta pronta. O mistério acabará de começar, e nenhuma delas sabia até onde aquilo iria levar. Acho que temos um problema, murmurou Ana. Ou uma oportunidade, respondeu Beatriz, com um olhar intenso e um sorriso que misturava desafio e cumplicidade. E assim, entre a tensão e a incerteza, a aliança improvável entre as duas rivais começava a formar-se, numa Lisboa onde as luzes da cidade escondiam muito mais do que sonhos e ambições. Nas noites seguintes, Ana e Beatriz mantiveram-se em contato, trocando mensagens discretas e combinando encontros em cafés pouco frequentados do Chiado. A tensão entre elas dissipava-se lentamente, dando lugar a uma curiosidade mútua e a uma aliança inesperada. Ana observava Beatriz com atenção. O vestido dourado e os saltos altos davam lugar a jeans gastos e sapatilhas simples, e o brilho arrogante nos olhos transformava-se num olhar mais humano, quase cansado. Nunca pensei que fosses tão persistente, confessou Beatriz numa dessas conversas, enquanto mexia distraidamente no colar de prata que usava, um presente que raramente mostrava. E eu nunca imaginei que pudesse ser tão complexa, respondeu Ana, sorrindo. Aliás, esse colar tem história. Beatriz hesitou, depois contou que era uma herança da avó, mulher forte que lhe ensinara a nunca desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Ana sentiu-se tocada. Naquele momento, percebeu que, por trás da fachada de rivalidade, havia duas jovens lutando contra os mesmos fantasmas. No entanto, o mistério do bilhete não lhes dava descanso. Ana começou a investigar discretamente, vasculhando arquivos universitários e conversando com professores, enquanto Beatriz usava as suas conexões para obter informações privilegiadas. Descobriram que, nos últimos meses, vários estudantes tinham recebido mensagens semelhantes, mas ninguém falava abertamente sobre o assunto. Numa tarde fria de janeiro, enquanto Ana revisava documentos na sala de estudo, ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Tiago,
o rapaz confiante do grupo de Beatriz. Achei que devias saber, disse ele, baixando a voz, que não és a única a ser vigiada. Alguém anda a mexer com a vida de muita gente por aqui. Ana franziu o sobrolho. Quem? E por quê? Tiago olhou à volta, garantindo que ninguém os ouvia. É complicado. Há segredos enterrados nesta universidade que alguns preferem manter escondidos. Mas convém ter cuidado. Nem todos são quem dizem ser. Ana sentiu um arrepio. O jogo estava a ficar mais perigoso do que imaginava. Na noite seguinte, Ana decidiu visitar a antiga livraria da Rua Garret, um lugar que Beatriz lhe tinha recomendado. As prateleiras empoeiradas e o cheiro a papel antigo criavam o cenário perfeito para descobrir pistas escondidas. Enquanto folheava um livro sobre a história política de Lisboa, um pequeno papel caiu discretamente do meio das páginas. Era um mapa da cidade, com vários pontos assinalados a vermelho. No centro, uma palavra escrita à mão. Verdades. Ana soube naquele instante que estava a seguir uma trilha que poderia mudar tudo, não só a sua vida, mas também o destino da universidade e daqueles que nela habitavam. E, no silêncio da livraria, uma voz sussurrou quase imperceptivelmente: estás pronta para descobrir o que ninguém quer que saibas? Ana engoliu em seco e respondeu apenas com um pensamento firme: sim, estou. O frio de fevereiro envolvia Lisboa numa névoa que parecia esconder segredos antigos nas suas ruas estreitas. Ana caminhava por Alfama, seguindo o mapa que encontrara na livraria, com o coração acelerado e os sentidos alerta. Cada passo aproximava-a de um mistério que, até então, só existia nas sombras das suas dúvidas. No ponto assinalado, uma pequena porta de madeira entreaberta dava acesso a um café discreto, conhecido apenas pelos estudantes mais curiosos. O interior era acolhedor, iluminado por candeeiros de latão e decorado com fotografias a preto e branco da cidade antiga. Ana sentou-se num canto, observando os outros clientes com um misto de ansiedade e determinação. Beatriz apareceu minutos depois, vestindo uma blusa vermelha de seda que realçava os seus olhos verdes e uns brincos delicados em forma de folha. O seu cabelo loiro caía em ondas suaves sobre os ombros, e o sorriso que lhe dirigiu era um convite à confiança. Preparada para o próximo passo? Perguntou, enquanto puxava uma cadeira. Ana assentiu, mostrando o mapa. Cada ponto é uma pista. E dizem que quem as desvenda, encontra respostas que mudam tudo. Beatriz sorriu, um brilho travesso nos olhos, ou pelo menos, muda a nossa forma de ver as coisas. Afinal, até agora só andamos a brincar no tabuleiro dos outros. Enquanto conversavam, um homem idoso aproximou-se da mesa. Tinha o cabelo grisalho, olhos penetrantes e trazia um casaco pesado de lã. Colocou sobre a mesa um envelope selado. Isto é para vocês, disse, a voz rouca mas firme. Guardem-no bem. Nele está o que procuram, mas também o que pode destruir-vos. Ana e Beatriz trocaram um olhar carregado de tensão. Ana sentiu o pulso disparar enquanto segurava o envelope. Quem é o senhor? Perguntou um guardião das verdades esquecidas. Ou, pelo menos, alguém que não quer que sejam apagadas. Antes que pudessem responder, o homem afastou-se, desaparecendo pela porta do café e deixando atrás de si um rastro de mistério. Ana abriu o envelope com mãos trêmulas e retirou um conjunto de fotografias antigas, recortes de jornal e cartas manuscritas. As imagens mostravam rostos conhecidos, professores, antigos alunos, e até políticos locais, envolvidos numa teia de interesses obscuros. Isto é sério, murmurou Beatriz, lendo um dos recortes. Se isto vazar, pode abalar tudo. Ana sentiu uma mistura de medo e excitação. A verdade que procuravam era poderosa, perigosa, mas era também a única maneira de mudar o jogo. No momento em que as luzes do café piscaram, e um trovão distante ecoou pela cidade, Ana percebeu que estava a entrar numa batalha que ia muito além da universidade. E que, para vencer, teria de enfrentar não só os seus adversários, mas também os seus próprios fantasmas. Vamos continuar, disse ela, com a voz firme. Porque a verdade, vale o risco. E fora dali que o segredo começou a desenrolar-se, numa Lisboa onde a história e o presente se entrelaçavam num jogo de sombras e luzes, e onde Ana descobriu que, às vezes, a coragem nasce do desconhecido. O inverno lisboeta começava a dar sinais de cansaço, e a chuva fina que caía naquela manhã parecia lavar as ruas de Alfama, mas não conseguia apagar o peso que Ana sentia ao carregar o envelope com os segredos que acabará de receber. Cada fotografia, cada recorte,
Cada carta era um fragmento de uma história sombria, entrelaçada com o destino da universidade de figuras influentes da cidade. Ana encontrou-se com Beatriz no jardim da Torre de Belém, um local onde as árvores nuas contrastavam com a imponência do monumento histórico. Beatriz usava um casaco de lã cinzento que a tornava menos visível, e uns botins de salto médio que deixavam entrever uma elegância natural, mesmo no meio da simplicidade. O cabelo, solto e ligeiramente ondulado, dançava ao sabor do vento frio. Temos que ser cautelosas, disse Beatriz, olhando em volta como se esperasse ser seguida. Alguém sabe que temos isto? Já recebi mensagens anônimas no telemóvel, confessou Ana, puxando o casaco com força contra o frio. Avisos para parar antes que coisas piores aconteçam. Beatriz sorriu com uma ironia amarga. Parece que estamos numa telenovela, com ameaça e tudo. Se ao menos houvesse um mocinho a chegar para salvar-nos, não é? Ana riu-se, mas a tensão não diminuiu. Sabiam que estavam a mexer numa teia perigosa, onde cada passo em falso podia ser fatal. Decidiram que a melhor forma de avançar seria reunir provas suficientes para expor a verdade sem se colocar em risco direto. Começaram a entrevistar antigos alunos e funcionários, recolhendo testemunhos e documentos que confirmavam as suspeitas sobre corrupção e manipulação dentro da universidade. Numa dessas entrevistas, conheceram Luiz, um ex-professor aposentado com olhos cansados, mas uma memória afiada. Vestia um casaco velho e um cachecol colorido que parecia contradizer a sua postura reservada. Vocês não imaginam o que se passa por trás das portas fechadas, disse ele, bebendo lentamente um café. Muitos preferem virar a cara, mas eu não. Tenho provas suficientes para derrubar mais do que pensam. Ana e Beatriz trocaram olhares de determinação. A informação de Luiz poderia ser a peça que faltava para desmantelar o esquema. No entanto, à medida que se aproximavam da verdade, começaram a sentir a pressão aumentar. Mensagens anônimas continuavam a chegar, e sombras pareciam seguir cada um dos seus passos. Uma noite, ao regressar ao dormitório, Ana encontrou a porta da sua porta entreaberta, e no chão, um bilhete com uma frase simples e ameaçadora. Nem todas as batalhas se ganham com palavras. O frio na espinha fez-lhe recordar as palavras do professor que a aconselhara a não ceder à pressão, mas desta vez a ameaça parecia mais concreta. Na manhã seguinte, Ana vestiu um vestido vermelho escuro, justo, com um decote subtil que realçava sua postura confiante. Escolheu uns sapatos de salto médio, confortáveis para enfrentar o dia, e pendurou um colar de prata que lhe dava força. Beatriz, ao vê-la, sorriu e disse que estás pronta para dar a volta por cima. Ana assentiu. Sabia que o jogo se tornará real, mas estava decidida a não recuar. A verdade, por mais perigosa que fosse, tinha de ser revelada. Enquanto caminhavam juntas para uma reunião decisiva com os membros do conselho acadêmico, uma sombra observava à distância, um sorriso frio nos lábios. O jogo vai começar, pensou Ana, sem saber que aquele era apenas o primeiro movimento de uma partida onde o preço da derrota seria muito alto.